E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje trarei com vocês como foi o pior cenário possível do Iguana Arca Supremo. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, eu já fiz aqui no canal o mundo dos alienígenas do Iguana Ártica. Você não viu, vou deixar aí no card. Mas para quem já viu, vamos recapitular algumas coisas sobre o planeta X-Nelly que foram confirmadas pela Omniverse Brief e também por Pop-Up. E bem, o planeta X-Nelly é um daqueles planetas raros no universo que existe no que é conhecido nos círculos científicos como a Zona dos Caixinhos Dourados, o que significa que é precisamente a distância certa da estrela em torno da qual orbita para que o planeta não seja muito quente e nem muito frio, mas na medida certa, como a Terra, por exemplo. Mas ao contrário da Terra, X-Nelly não tem inclinação no seu eixo de rotação, portanto desfruta de condições climáticas notavelmente estáveis em ambos os hemisférios durante todo o ano, com a única exceção sendo as calotas polares em seus pontos mais ao norte e ao sul. O clima temperado e imutável do resto da superfície do planeta torna este mundo particularmente perfeito para criaturas de sangue frio que dependem de temperatura de seu ambiente para regular a sua. Por causa desse habitat convidativo, os alienígenas reptilianos são as espécies dominantes em X-Nelly, dos quais existem muitas classes ou filos, incluindo o Polar Mansardil, a única criatura de sangue frio conhecida na existência cujo sangue é realmente frio. Iguana Ártica, gelada, literalmente. Mas, como revelado por Pop-Up, existem outros tipos de Mansardios, não só os Polar Mansardios. O artista Spyro 2108, inclusive o DeviantArt dele vai estar aí na descrição, ele criou algumas fanarts, né, de iguanas, né, de Mansardios de outros tipos, não de gelo, né, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês terem uma noção de quais poderiam existir também. E algumas dessas iguanas vai estar presente nesse pior cenário possível, porque a gente tem poucas informações sobre o Iguana Ártica Suprema, já que ela aparece pouco na série, né galera? Então a gente vai pegar um pouco mais de fanfic no vídeo de hoje, mas sem perder a essência da série, que é explicar sobre a evolução alienígena. E bem galera, o que acarretaria o pior cenário possível em X-Nelly? Bom, como vimos aí, o seu eixo de rotação não tem inclinação e essas condições climáticas são notavelmente estáveis, certo? Bom, mas poderia acontecer alguma interferência causada por algum fator externo, pode ser um meteoro, pode ser alguma outra coisa, que iria fazer com que se desestabilizasse, assim fazendo com que, em vez de ser o clima adaptável para cada tipo de Mansardio, tudo virá apenas gelo. E basicamente o planeta ia entrar em uma grande era do gelo, onde obviamente os Polar Mansardil iriam se dar bem, porque eles já são adaptáveis ao ambiente de gelo. Coisas que os outros Mansardios iriam ficar com raiva, né? Tipo, eles seriam obrigados a sair dos seus habitats, por causa que os seus habitats já estariam todo acabados por causa do gelo e tudo mais. Pois habitats que não estão adaptáveis a gelo, quando são colocados em gelo, aí eles não funcionam mais, né galera? Eles teriam que migrar para outros ambientes para eles poderem se adaptar. Alguns, obviamente, iriam morrer porque não conseguiriam se adaptar por causa da sua natureza, que não seria acostumada com um ambiente totalmente gelado. Porém, alguns, como por exemplo, os vulcãos-mansardios, né, que são esses iguanas aí que tem um vulcão, acredito que eles poderiam sim se adaptar a esse clima gelado. E assim, a maioria ia culpar logo os Polar Mansardil. Por quê? Por causa que eles iam, eles são os de gelo, então deve ter sido eles que ocasionaram tudo isso aí, fazer o planeta todo ficar de gelo para ficar melhor para eles. Então, a partir daí ia começar a guerra em X-Nelly. Esse seria o pior cenário possível do Iguana Ártica, ser uma guerra glacial ali. Os mais fortes e mais aptos, obviamente, iriam sobreviver e os mais fracos iriam morrer. Mas assim, nem todos iam concordar com essa guerra. Alguns iriam se juntar, alguns Mansardios, por exemplo, o Mansardil não, o Shock Iguana. Eles iriam se juntar ali com os Polar Mansardil para assim sobreviverem juntos, para assim buscarem evoluir e se adaptar às condições climáticas e também de sobrevivência. E com isso eles iriam fazer um cruzamento das espécies. Não seria uma nova espécie, mas nasceria uma mutação, como o genes tanto do Polar Mansardil quanto do elétrico. Só que assim, com o tempo, como a espécie assim que seria dominante seriam os Polar Mansardil por causa das condições de gelo, então obviamente eles teriam que manter isso no topo. Então a característica principal
que teria seria Polar Manzard. Os seus descendentes iriam ter a mesma aparência ali dos Polar Manzard, né? Por causa que eles iriam cruzar com os Polar Manzard, assim, as características principais sendo a dele, porém os genes elétricos iriam manter, mesmo que não estaria notável, mas eles ainda teriam esses genes em oculto. Tem vários anos se passando durante o pior cenário, viu, galera? A guerra ainda tá rolando ali e tudo mais. Os que fossem se adaptando e sobrevivendo, como o vulcão Manzard, ou até mesmo alguma iguana que tenha os poderes psíquicos. Por quê? Por causa que é dito até na própria vida real, aí um ser humano que o psicológico dele é tão forte assim, do jeito que ele não sente frio, cara. Então eu acredito que uma iguana aí que seja psíquica, ela poderia sim ter uma força de vontade ali, um poder psiônico para fazer com que ele não sinta frio e assim poder sobreviver também nessas condições, né? Tem essa possibilidade também. Mas como tem se passado tempo, essas outras iguanas aí diferentes, elas teriam uma resistência por já ter passado muitos anos e eles teriam conseguido sobreviver. Porém, sem perder a sua essência também, ainda assim manteriam seus poderes originais. Só que aí depois de passar muito tempo, aí o planeta iria se desestabilizar de novo. Então, em vez de ser tudo de gelo, ia simplesmente mudar para uma área vulcânica, tipo tudo fogo ali. E isso ia ferrar muito para os Polar Manzards, né? Por causa que eles já estariam acostumados a estar no clima frio e tudo mais. E aí do nada mudava para fogo, tá entendendo? Quem iria se dar bem seria obviamente os Vulcan Manzards, né? Porque aquele habitat ali seria propenso para eles e seus poderes. Então muitos Polar Manzards iriam morrer. Convenientemente, o Polar Manzard que tem um gene do Iguana Ártica, né, que é o que vai evoluir, mas ele seria forçado aí, né, pelo Supranitrix do Albedo. Nessa simulação ele sobreviver. E também porque o Iguana Ártica mostrou não se incomodar com lava no episódio Beco do Calor. Artiguana! Legal! No caso, grande parte dos Polar Manzardios iriam morrer por causa da mudança das condições climáticas que afetaria todo o planeta, e eles não estariam preparados para isso. Eu acho impressionante o Iguana Ártica ser de gelo e não ter problema com o calor. Ele congelou uma grande quantidade de lava. Ele e o friagem quebra esse padrão de personagem de gelo ser fraco ao fogo. Então, o que é que ele faria? Olha, quando a gente tá numa situação assim de medo, a nossa adrenalina, né, faz com que a gente faça coisas que normalmente a gente não faz. Tipo, experimenta, tá correndo do leão, apareceu um muro ali na sua frente, duvida que tu consegue escalar aquilo ali bem ligeirinho, entendeu? Então, do mesmo jeito seria com o Polar Manzard, ele estaria numa situação de medo, por causa que o ataque dele tinha mudado, ele ia ter medo de morrer naquela condição. Então isso ia fazer com que os seus genes que estavam em oculto, né, por causa da descendência ali, do cruzamento com os Electron Manzardios, ia fazer meio que uma síntese ali, uma mistura de partículas, de elementos, já estava numa condição de fogo. A eletricidade dele poderia criar um eletromagnetismo, e juntando com o próprio corpo dele, que é de gelo, assim ia fazer que o cálcio dele, né, os ossos, fortalecesse, assim, criando, né, com todo esse processo, criando canhões. Mais pra frente seriam canhões de gelo, e criar um gelo fortificado ali para resistir às condições térmicas. Assim eles usariam esse gelo para criar suas bases ali em Ex-Nihilitan, naquelas condições de fogo, assim poder dominar novamente o planeta, pelo menos assim nas partes das calotas polares. Eles também ganhariam uma aparência mais monstruosa ao passar do tempo, e se tornar carnívoros, assim, os seus genes seriam mais afiados para poder triturar a carne e tudo mais, e ganharia bigodes, não sei, será que serviriam por alguma ecolocalização, alguma coisa assim, não sei. As pernas iriam encolher, né, por causa que com o tempo eles ficaram muito pesados, né, por causa dos canhões, aí eles teriam que fazer aquele surf de gelo, assim fazendo com que as pernas elas não tivessem tanta utilidade assim. Então com a evolução elas iriam se adaptar para encolher. Então a guerra ia continuar, porém agora o Polar Manzard, que foi a espécie mais dominante, que mais se adaptou ali, evoluiu nessas condições, iria conseguir chegar a esse patamar, né, a esse monstrão que a gente conhece, que é o Iguana Ártica Suprema. Olha esse frio que tá te congelando, Polar Manzard, esse é o maior problema. Como você gostava de chamar, Iguana Ártica Suprema. Banho de gelo é mais frio do que o Everest. O gelo puro
carregado é melhor que não lute. Pode correr, mas não pode se esconder. De você que vai levando o cérebro de azimuth. Não vai fugir, entende só eu tinha raiva, agora eu só sinto dó. Eu não quero mais esse lixo de Omnitrix, porque agora eu tenho o melhor. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você mais gostou aí no pior cenário possível do Iguana Art. Comenta aí quais os seus piores cenários possíveis favoritos. E aproveita, galera, que essa série tá acabando. Falta pouco. Falta só o Gravataque Supremo e depois o Pronunciando Supremo. Aí eu termino essa série, galera. Porque eu não vou fazer o pior cenário possível de aliens, fanfic, tipo Supremos que não são oficiais. Porque... assim, eu acredito que não compensa muito, entendeu? Eu acho que é melhor fazer só dos Supremos oficiais mesmo. Mas você pode comentar aí quais outras séries eu posso fazer depois do pior cenário possível. Comentar aí quais próximos estilos de vídeo, né, que eu posso fazer depois que essa série acabar. Tá bom, galera? Mas então é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!